Nessa sexta-feira, Dia Internacional da Mulher Engenheiro, da Mulher na Engenharia, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVC e aqui no Bom Dia Litoral, a Paola Oliveira. Ela que vai contar uma história muito interessante de vida. Mas eu quero começar antes, Paola, de perguntar sobre o seu passado, querendo saber como você se define. Quem é a Paola Oliveira, que se destaca aqui no litoral paranaense e tem tanta história para contar? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É difícil, né? Essa questão de se definir. Eu acho que se eu fosse me definir hoje, vamos dizer assim, em uma palavra, eu usaria me reinventar. Que eu acho que a vida é mais ou menos disso, o processo todo, né? Você sempre está se fazendo uma nova pessoa. Eu acredito que seria mais isso, assim. E de forma bem objetiva essa definição, inclusive, né? Paola, me conte, como foi que você começou a se interessar pela engenharia? Como foi que você teve essa vontade / curiosidade de ingressar nessa área profissional e se tornar uma pessoa que trabalha com a engenharia? Como é que foi que surgiu esse interesse na sua vida? Então, primeiro, meu pai é engenheiro civil, né? Então, eu vivi muito isso. Mas para minha família, na verdade, quando eu comuniquei a eles que eu ia fazer engenharia civil, foi uma surpresa. Eu decidi que eu seguiria essa carreira com 15 anos. Eu tinha dúvida, eu tive um tratamento na época, então foi uma... Eu sempre quis a engenharia a partir desse momento, mas esse tratamento me fez pensar muito em cursar medicina. Mas como não era algo que eu queria viver daquilo, eu falei, não, é a engenharia que eu consigo me encaixar nela de todas as formas. Aí no processo no colégio, ele começa com mais ou menos terceiro ano, segundo ano, você começa a fazer os testes vocacionais para ver. E o meu não tinha escapatória, ele dava engenharia em tudo, então era uma coisa muito certa que eu tinha. Lógico que no decorrer da faculdade, né, a gente cogita desistir. Sempre, né? Mas eu falei assim, antes de tomar essa decisão de desistir, assim, eu pensei comigo, tipo, vou tentar uma última vez, e foi quando tudo fluiu a partir dali, e é isso. Você chegou a trabalhar com seu pai? Você atua com seu pai? Atuo hoje com meu pai. E como é que é esse trabalho em família? Para mim é muito bom, eu acho assim que é uma oportunidade muito grande do meu pai me passar muito conhecimento que ele tem, então eu acho uma oportunidade maravilhosa de poder viver isso com ele, assim, é uma vontade que eu tinha muito grande, tipo, eu quero me formar e eu quero atuar com o meu pai. Agora, Paola, nesse tempo de atuação profissional, você também passou por outros entraves na sua vida, que foi principalmente relacionado à saúde, né? Você vive uma batalha muito grande, você tem vencido uma batalha e vai vencer uma batalha bem difícil. Inclusive, a gente tem uma foto aqui, que é uma foto belíssima e que marca muito e representa muito também, imagino eu, para você. Qual é a batalha que você tem lutado nos últimos anos e tem vencido nos últimos anos? Então, foi assim, a pandemia veio e como eu estava numa parte bem mais difícil da faculdade, final, e todo aquele peso vem junto, né? Aquela carga que você tem, TCC para entregar e matéria para terminar. Então, eu me mudei para o Rio, para Arraial do Cabo, morei lá nesse tempo de pandemia, eu ia ficar só o tempinho que estava para finalizar minha faculdade, que eram 3 meses. E aí eu descobri, daí nesse período eu falei, a gente vai emendando, né? Eu vou ficar mais um tempinho. Aí nesse tempo que eu fiquei lá, eu morei 2 anos e eu engravidei. Comecei a namorar e engravidei do Bento. Então o Bento hoje está com 1 ano e 2 meses. Então o ano passado eu voltei para cá, acabou a situação da pandemia, as formaturas começaram a acontecer. Então eu já nem lembrava mais o que tinha sido apresentado no TCC, mas a minha formatura ia acontecer. Então, a minha formatura foi ano passado, em agosto, e bem no início do mês, eu estava naquela fase assim, meu filho estava com 4 meses e eu estava meio que parando de amamentar, porque eu já não estava produzindo muito leite. Então, foram coisas que eu comecei a estranhar assim, no meu organismo. Eu achei que tinha sido um empedramento de leite, como já tinha acontecido anteriormente, mas a gente não dá aquela importância, assim, foi só, acho que é empedramento de leite, mas vou ver e vai passar e ok. Então, ele parou de mamar nessa fase e em seguida tive a minha formatura, então eu voltei para cá para a formatura e estava ótima aquela situação e tal, isso 20 de agosto.
E aí, um pouquinho mais para o final do mês, eu senti um caroço na minha axila também. Foi quando eu fui procurar um médico. Só que era uma fase muito ruim de encontrar médico, porque ginecologista é uma agenda mais difícil em algumas épocas do ano para você estar marcando, então eu não consegui de imediato. Mas eu consegui, assim, por uns 15 dias depois. Consultei aqui em Paranaguá, primeiro, fiz os exames que precisavam, que a médica pediu, ele deu inconclusivo. Daí eu falei, não. Daí eu marquei a minha ginecologista, que é em Curitiba, faço acompanhamento com ela há anos. E aí fui fazer os meus exames e deu que eu precisava fazer uma investigação e biópsia. Ela me encaminhou para um especialista da área para a gente verificar o que estava acontecendo. E aí, mais ou menos, eu já tive câncer, na verdade, quando eu era mais nova, com 13 anos de idade. Eu fiz tratamento por 2 anos e fiz acompanhamento depois. E esse tumor não teve nada a ver com a situação de hoje, mas na época foi muito mais difícil, acho que maturidade e tudo mais do que eu sou hoje, né? Então hoje eu vejo uma forma muito diferente. Então dessa vez foi uma coisa assim, por ter um filho também muda muito a perspectiva, a visão que você tem da vida. Então foi quando eu peguei e falei com a minha médica e tal, e daí eles falaram, você vai precisar fazer uma biópsia para a gente diagnosticar tudo certinho. Daí eu fiz a biópsia, tinha sido convidada até para uns eventos de câncer de mama, outubro rosa, essas coisas assim, por conta da situação lá de trás. E foi bem quando saiu o resultado da minha biópsia, que eu estava diagnosticada atualmente com câncer triplo negativo. Então, para mim, era uma coisa assim, como que eu vou encorajar essas mulheres que estão aqui, porque elas vêm buscar uma palavra de esperança, e como que eu vou dizer para elas de uma cura que eu tive lá atrás, e hoje eu estou passando por isso. E eu, comecei a orar relacionado àquela situação, para que eu tivesse o entendimento para poder passar isso para elas. E aí, eu falo ou não falo do atual diagnóstico? Então, foi quando eu tive a certeza que eu deveria sim falar sobre isso. E foi maravilhoso, assim, a experiência que eu tive. Então, eu falei para elas, contei da situação que eu tinha sido curada lá atrás e hoje contei da situação do diagnóstico atual. Então, foram duas palestras que eu participei que foram maravilhosas para mim, principalmente, né? Geralmente é mais para nós do que para as pessoas que estão ali para assistir. Então, foi uma experiência muito incrível, assim. Só que depois desse diagnóstico que começa a luta, vamos dizer assim, né? Então, eu fui diagnosticada com câncer triplo negativo, ele ainda estava no início. E eu iniciei meu tratamento na primeira semana de novembro, mais ou menos, assim. Foi uns dias antes do meu aniversário, eu iniciei o tratamento. E daí segue o protocolo, né? A médica passou que eu faria... seriam 16 sessões de tratamento inicial, né? Que são as quimioterapias. Para ir a gente fazendo as outras análises. E aí, nesse meio tempo, eu fiz todo o tratamento, foi um sucesso, maravilhoso, resultados positivos, mas nem tudo é como a gente espera, ou como a gente quer, como tem que acontecer. Então, eu terminei todo o tratamento e a gente vai fazendo exames constantemente para acompanhar. Eu descobri que eu estava com metástase no fígado inicial. Apareceu manchas, elas não tinham um tamanho grande ainda, mas eu daria sequência, as minhas quimios tinham acabado, eu daria sequência no meu tratamento com um medicamento em específico para a minha situação. E aí, nesse tempo, enrolou muito nessa de você fazer exame e plano de saúde liberar, porque tem toda uma burocracia, a gente entende isso. E aí, nesse tempo que eu só estava com metástase no fígado, eu tive metástase óssea também. Então, hoje, a doença avançou muito mais do que ela já tinha regredido. Então, hoje eu estou tratando, né? O medicamento já foi liberado. Estou tratando que era um câncer de mama, agora com metástase no fígado e metástase óssea. É uma situação que gera um turbilhão de sentimentos, pensamentos. E eu costumo dizer sempre que só quem passou por uma pessoa na família com câncer é que sabe o que é isso. Mas mesmo quem tem uma pessoa, um familiar que passou pelo câncer, não vivencia como a pessoa que contraiu a doença, porque aquilo faz parte de 24 horas da vida da pessoa, a pessoa não desliga disso, né? E você vivenciou e vivencia esse momento, essa luta, essa batalha, justo no período em que você teve um filho, né? E pela segunda vez, né? Você já tinha tido câncer lá atrás e agora, de novo, tendo essa doença. Então, você veio de um momento de euforia pelo filho, pela chegada de um filho à Terra, por ter trazido a vida, ter gerado a vida do Bento, a ter agora essa doença. Como é que é essa dualidade de sentimentos?
porque você pensa muito, e você falou aqui agora sobre mudar a cabeça quando você é mãe, e ao mesmo tempo você também luta pela sua vida. Como é que é essa dualidade de sentimentos? Eu acho que essa é a parte que mais pega, na verdade, assim. Eu acredito que por ele as coisas se tornem mais fáceis, porque você foca num objetivo, né? Que você fica, eu preciso ficar bem não só por mim, mas por mais alguém, que no caso seria ele. Então é como se a gente tirasse uma força do além, que a gente acha que não tem, mas eu acredito que ficou mais fácil. Então, assim, difícil ao mesmo tempo, porque às vezes, por exemplo, por conta da metástase óssea, eu tive muitas dores, então eu estou em um período que eu não posso pegar peso, não posso fazer força, e ele sente isso. Então, assim, no momento que ele vai pedir colo, no momento que ele quer mais esse carinho, a gente tem que ir se adaptando, e lógico, né, minha família tem sido fundamental para que isso também flua de uma maneira mais leve. A minha mãe me ajuda muito relacionado a ele, mas pesa bastante, assim, a situação de eu querer estar vivendo algumas coisas com ele e ter essa limitação. E, ao mesmo tempo, me conforta, porque por ele é muito mais fácil fazer com que as coisas fluam também, assim, entendeu? Tipo, eu acho que aquele combustível que você precisa é ele que me dá, vamos dizer assim. Te dá o ânimo para continuar nessa batalha, Sim, né? Agora, Paula, eu poderia passar o dia inteiro aqui conversando com você. Poderia, de fato, assim, a sua história me prendeu. Poucas vezes eu fiquei tão, não só concentrado, não é a palavra correta, mas participei pouco da entrevista, prestando atenção na fala de uma pessoa como hoje, porque a tua história, ela é muito importante e ajuda muitas pessoas, sem dúvida alguma. E para finalizar, eu quero pedir um favor, uma gentileza para você. Olhando para aquela câmera que está ali no canto esquerdo, que você mande uma mensagem para quem está em casa nesse momento, enfrentando alguma batalha na vida, uma pessoa que quer ter o sonho de ser engenheira como você, uma pessoa que quer ter o sonho de ser mãe como você, uma pessoa que está enfrentando uma luta contra alguma doença grave e quer ter no que acreditar, quer ter aquele incentivo de alguém que está passando por isso. Mande uma mensagem para quem está agora, nesse momento, assistindo o Bom Dia Litoral e possa, de alguma maneira, se identificar e, principalmente, se inspirar na sua história e na sua mensagem. Tá, então hoje eu acredito que se fosse para eu dizer alguma coisa para alguém, primeiramente, não desista, acreditar muito no teu coração, assim, você mais do que ninguém sabe a resposta. E a aceitação também é fundamental, assim, a aceitação de qualquer período, tipo, situação que você esteja passando, seja problema ou não, para que aquilo não te assombre no decorrer. A aceitação para você enfrentar aquela situação, que vão ter dias ruins, né? Ele vai te assombrar, vamos dizer assim, por poucos dias, mas a partir do momento que você aceita aquele processo que você está passando, seja um problema pequeno ou um problema gigantesco, cada um sabe a dimensão do que está enfrentando, quando você enfrenta, ele some, você não carrega ele com você por muito tempo. Então, é aquele período curto e depois a situação acaba e a leveza vem e a calmaria chega. Então, é mais ou menos essa a ideia. Paula, muitíssimo obrigado pela entrevista, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado por compartilhar a sua história, não só com a gente aqui na TVCI, mas com todo mundo que acompanha a programação aqui do canal do Litoral. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no Bom Dia Litoral e já quero combinar com você. Então, daqui a alguns meses você volta para contar como foi superar toda essa situação, como foi passar por tudo isso. Combinado? Combinado. Um abraço, Paula, muito obrigado e até mais. Até, obrigada.